Olá, alunos UAB, INFAL, Hotelaria, do curso de Hotelaria. A gente está fazendo então agora uma pequena revisão de alguns dos assuntos que foram abordados nos textos do nosso curso e que estarão presentes na prova presencial nessa etapa final do nosso curso. Bom, como vocês sabem, o nosso curso ele é um curso que tem conteúdos tanto da disciplina de filosofia quanto da disciplina de sociologia. Então, um primeiro momento essencial do nosso aprendizado seria justamente entender o que vem a ser filosofia, o que vem a ser sociologia e um pouco das origens históricas dessas duas coisas, né? Falando da filosofia, a gente sabe que a gente costuma dizer que a filosofia começou na Grécia Antiga. O próprio nome filosofia é um nome que vem do grego e que, como a gente sabe, significa amizade e sabedoria, né, ao pé da letra. Já a sociologia ela é um acontecimento intelectual bastante mais recente da humanidade e que vai estar aparecendo efetivamente no século XIX, já mais recentemente, depois da Revolução Industrial e Francesa, dessas duas revoluções importantes que aconteceram na Europa a partir do século XVIII, né? Tiveram importantes impactos na vida do século XIX e que as repercussões delas duas têm, em grande parte, ainda tem impacto nos dias de hoje, né? Bom, então a filosofia ela é um tipo de pensamento, um tipo de atividade de reflexão que é bastante anterior à maioria das ciências que a gente conhece hoje e que está caracterizado por ser um tipo de reflexão radical, de questionamento bastante incisivo da realidade, de busca daquelas que seriam as questões fundamentais, da definição de termos fundamentais como o termo de verdade, como entender o que é o ser em si mesmo, como buscar os critérios para avaliar as ações em termos corretos ou incorretos, pensar o que vai orientar uma boa política para a sociedade. Todas essas questões estiveram desde a origem na filosofia e, de algum modo, permanecem sendo debatidas até hoje. O que faz com que a gente saiba que a filosofia não é uma disciplina só de antiguidades, mas é algo que permanece sendo trabalhado nos dias de hoje, é uma inquietação que permanece tendo impacto na cultura atual. Bom, o nosso curso ele se voltou mais a algumas questões relacionadas a, por um lado, correntes filosóficas que têm um importante impacto nos dias de hoje, especialmente o impacto social e político, e, por outro lado, aquelas ideias da sociologia que nos fazem entender mais o que é esse mundo capitalista. Certamente, num curso com a duração do nosso, a gente tem uma limitação de tempo bastante importante. Isso faz a gente tomar algumas opções, como vocês puderam ver, a gente preferiu, a gente deu mais atenção a certos autores, a certas problemáticas, com relação a outros. Bom, falando um pouco agora da sociologia, pensando aí numa caracterização básica da sociologia, sociologia vai surgir aí no século XIX, bastante preocupada com aquelas repercussões das duas revoluções, a Revolução Industrial e a Francesa. Era uma época em que essas mudanças provocavam um sentimento, uma sensação muito forte de insegurança social. Então, as pessoas que viveram no século XIX, as pessoas que pensaram a sociedade nessa época, frequentemente sentiam que essas mudanças tinham deixado um quadro de insegurança social, de conflito e de dúvida com relação às instituições sociais, aquelas coisas que orientavam a vida das pessoas. Bom, por um lado, então, surgiram alguns pensadores que vão tentar entender como é que se devolve a estabilidade da sociedade para essa nova sociedade que surgia, para essa nova sociedade que se estabelecia, que muitas vezes foi chamada de sociedade capitalista, né, que costuma ser chamada sociedade capitalista. Por outro lado, também houve alguns pensadores, especialmente aqueles que foram associados aos movimentos dos trabalhadores, à contestação da ordem vigente, que pensaram pelo contrário, como é que se poderia aprofundar essas mudanças, acelerar possivelmente essas mudanças e fazer com que fosse estabelecida uma ordem social nova e uma ordem social que seria mais justa, que seria melhor do que aquelas ordens sociais anteriores, tanto a ordem social feudal, que foi anterior às revoluções industriais francesas,
quanto à própria ordem social que estava se estabelecendo, que era o capitalismo. Então, a sociologia ela vai surgir nesse contexto e vai ser uma ciência que vai ter, na sua origem, uma ligação muito forte com preocupações práticas. No caso, com preocupações com relação à, à ordem social, ou seja, a manter a ordem social ou mudar a ordem social. Logicamente, isso tem alguns conflitos teóricos importantes dentro da sociologia, porque nem todos os sociólogos aceitam essa ligação tão forte com a prática do ponto de vista da ciência. Eles querem um pouco separar os momentos, dizer, olha, nós fazemos ciência, a ciência é basicamente conhecer a sociedade, julgar a sociedade, transformar a sociedade não é papel do sociólogo, é papel do político, é papel basicamente do debate político e não científico com relação à sociedade. Como vocês devem estar imaginando, essa não é uma posição que estaria próxima àquela forma de entender a sociologia, aquela forma de fazer pensamento social, que seria aquela ligada a Karl Marx, um dos principais teóricos trabalhados nesse curso. Marx ele vai ser um cara que vai basicamente se posicionar contra várias daquelas características que embasaram o que a sociedade burguesa estava se tornando, o que a sociedade capitalista estava se tornando. Antes da Revolução Francesa se consolidar, a orientação política da burguesia ela era baseada no liberalismo. O liberalismo era uma doutrina social e política que pregava a liberdade como valor essencial da política. Essa liberdade era pensada aí basicamente como livre iniciativa, ou seja, com a possibilidade da pessoa iniciar uma ação dentro da sociedade sem nenhum tipo de constrangimento, de impedimento, e era pensada especialmente no âmbito do mercado, ou seja, no âmbito das relações comerciais, das relações econômicas entre os indivíduos. Então, a liberdade aí era pensada como uma liberdade de iniciativa dentro da sociedade e uma liberdade ligada à propriedade das coisas, à propriedade das riquezas e dos meios de produção de riqueza e a própria liberdade de fazer transações financeiras, transações econômicas. Então, o liberalismo ele achava que essas categorias eram essenciais e que a sociedade deveria se organizar na proteção dessa noção de liberdade como livre iniciativa, que tem um impacto também na política, certo? Então, se pensava, por exemplo, na livre associação, formação de partidos, formação de conjuntos políticos para lutar por certas ideias, né? Para defender certas posições, por exemplo, no sistema representativo, dos parlamentos e coisas do tipo. E se pensava, logicamente, como já foi dito, na liberdade de mercado, né? Na liberdade econômica. Marx ele vai ver que existem alguns problemas aí nessa ideia e seguindo algumas tendências socialistas que já vinham se consolidando nos movimentos dos trabalhadores, ele vai criticar essa noção de liberdade como uma noção restrita e um tanto quanto ilusória. Porque pensar só em liberdade como livre iniciativa, como liberdade no mercado, muitas vezes é ignorar em que condições materiais, em que condições efetivas as pessoas vão ou não exercer essa liberdade. Então, para ele, é um dado fundamental que é muito diferente você tentar exercer a liberdade como um sujeito burguês, como um sujeito que tem grana, que tem posses, que tem condições financeiras, inclusive para contratar advogados, para se servir das leis e do sistema jurídico, e você ser um despossuído, uma pessoa pobre, certo? Que está ali jogado nas relações sociais, da forma mais próxima, inclusive a gente poderia dizer, da escravidão possível, e aí te considerar uma pessoa livre, porque você poderia ou não, do ponto de vista legal, aceitar uma relação de emprego ou não aceitar. Então, considerar a liberdade como um fato primário de que a gente parte, desconsiderando as relações sociais, desconsiderando a inserção dos indivíduos nas relações sociais, como é que eles entram nisso, para Marx é uma espécie de ilusão, é um engodo, é uma conversa, a gente poderia dizer até uma conversa fiada, né? Bom, então Marx ele vai se contrapor ao iluminismo e vai pensar que esse iluminismo baseado no liberalismo, né, essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade presentes no iluminismo, que vem fortemente do liberalismo, né,
essas ideias elas não foram cumpridas, no fim das contas. Elas foram colocadas pelo conjunto da sociedade naquelas revoltas, naquele processo revolucionário, mas, no entanto, quando isso começou a pôr em risco a nova ordem social que surgia, o capitalismo, quando isso começou a questionar a questão da propriedade, questão da distribuição da riqueza nessa sociedade, bom, aí nessa hora a gente configura, não, olha, liberdade, igualdade, a gente precisa pensar na igualdade jurídica. A diferença entre os cidadãos é uma questão de merecimento, porque alguns trabalham mais do que os outros, alguns têm mais competência do que os outros, e a gente não pode querer dizer que igualdade tem que ser igualdade material. Igualdade é igualdade perante a lei. Então, essa noção de igualdade jurídica, ela é uma noção que é criticada pelo socialismo, que é criticada por Karl Marx, e que é base fundamental da nossa sociedade, né? Então, na nossa sociedade não existe mais diferença de sangue. As pessoas, do ponto de vista da lei, são iguais todas diante da lei. Não existem as pessoas que são nobres e as pessoas que são cidadãos comuns. Então, uma vez que não existe essa diferença já de origem, de nascimento, perante a lei todos seríamos iguais. Mas, cara pálida, como é que nós vamos ser iguais perante a lei se alguns vão ter acesso mais facilitado à lei do que outros, uma vez que ter acesso à lei não é simplesmente existir uma lei igual para todos, mas é ter condições de ir correr atrás desses direitos, ter uma vida material, uma vida econômica, uma vida de sustento que lhe possibilite ter acesso a esses direitos, né? É muito diferente você ter acesso à educação, para dar um exemplo, enquanto sujeito que tem uma boa condição econômica e, por outro lado, enquanto uma pessoa que depende das políticas públicas integralmente, que não tem condições de bancar uma educação pelo próprio bolso. Bom, então, todas essas coisas dizem respeito à forma crítica que se desenvolveu de ver a sociedade burguesa, de ver a sociedade capitalista, do qual Marx foi um dos grandes pensadores, tanto para a filosofia, né, certamente, quanto especialmente para a sociologia, né, criando uma das correntes mais importantes para a sociologia até os dias de hoje, né? O marxismo ele permanece sendo uma corrente importante dentro da sociologia. Bom, então, uma das coisas que Marx produziu de mais importante foi uma forma de entender, certo, a exploração do trabalho no capitalismo. Para ele, toda a sociedade, até hoje, ela se baseou na exploração do trabalho. O que quer dizer isso? As sociedades elas se organizaram sempre em torno da produção das condições de vida social, e essa produção da vida social nas sociedades, exceto talvez nas sociedades primitivas, ela sempre foi tomada por um certo setor da sociedade. O controle dessa produção foi tomada por um certo setor, que geralmente era privilegiado por esse próprio controle. Então, na sociedade antiga, por exemplo, a produção da riqueza era basicamente com base nos escravos. Se a gente pensar no regime grego, no regime romano, por exemplo. Esses escravos eles iam produzir a maior parte da riqueza. No entanto, essa riqueza não seria controlada nem apropriada por eles, pelo contrário, a maior parte dessa riqueza ficaria com os donos desses escravos, com aqueles que eram de fato cidadãos da Grécia Antiga e da Roma, e de Roma. E os escravos ficariam com a menor parte basicamente para a subsistência deles, para que eles continuassem vivos, para que eles continuassem podendo executar o trabalho que eles eram encaminhados a fazer, né? Então, a exploração da mão de obra, a exploração do trabalho humano sempre foi uma característica da civilização ocidental, desde a antiguidade egípcia, antiguidade grega e romana, até os dias de hoje, né? Só que esse modo de exploração do trabalho ele vai mudando, né? O capitalismo seria justamente esse modo de exploração atual, que é baseado, por um lado, na igualdade jurídica, como a gente já falou, que é uma das bases do liberalismo e do iluminismo, e, claro, da Revolução Francesa, posteriormente. E depois, ele é baseado no trabalho organizado em torno das fábricas, em torno de um certo modo de produção, onde, apesar das pessoas serem iguais do ponto de vista jurídico, elas podem ser diferentes do ponto de vista do acesso à riqueza. E de fato são. Então, o capitalismo ele vai
trabalhar a exploração do trabalho de um modo diferente, bastante diferente do que veio antes, onde frequentemente nas noções anteriores as pessoas eram pensadas como diferentes por natureza, eram diferentes diante da lei, por exemplo. O escravo e o cidadão não tinham igualdade jurídica, certo? Então a exploração do trabalho deles tinha já um fundamento nas próprias leis, nas próprias normas sociais. Quando que a exploração capitalista ela seria objeto de um contrato, o contrato de trabalho entre trabalhador e empregador, né? Como a gente sabe. Bom, dentro disso aí, Marx desenvolveu a chamada noção de mais-valia. O que seria mais-valia? Seria o fato de que os trabalhadores eles são capazes de fazer o chamado trabalho excedente. O trabalho excedente seria a situação em que o trabalho executado por aqueles trabalhadores ele produz mais valor, ele produz mais objetos, mais riqueza do que seria necessário para a própria manutenção deles. Ou seja, um certo grupo de trabalhadores seria capaz de produzir a riqueza para que eles continuassem vivendo, e não só eles, como mais pessoas. Bom, o que acontece é que quando o trabalho excedente ele é produzido na sociedade capitalista, e a sociedade capitalista não é a primeira a produzir trabalho excedente, as sociedades anteriores da história ocidental também fizeram isso, esse trabalho excedente vai ser apropriado pelo capitalista, certo? Mediante a relação de trabalho, dentro das fábricas em especial, isso é mais fácil de visualizar, e esse trabalho vai ser apropriado na forma de lucro e também vai ser reinvestido na melhoria, por exemplo, das máquinas da fábrica, na manutenção da própria fábrica, certo? O que vai acontecer então, a gente poderia dizer, é que o trabalhador ele trabalha um certo tempo, digamos que ele trabalhe 8 horas por dia, mas o sustento dele, o sustento daquele conjunto de trabalhadores da sociedade, não precisaria que ele trabalhasse 8 horas. Ele poderia talvez trabalhar 4 horas, e isso ser suficiente para ele ter uma condição de vida digna. O que acontece é que a diferença entre as horas que ele trabalha para receber o salário dele e as horas que ele trabalha de fato, ou seja, ele trabalha, digamos, 4 horas, isso paga o salário dele. Isso já gera a riqueza necessária para trabalhar, para pagar o salário dele. Porém, as outras 4 horas que ele vai trabalhar nesse dia, ele vai estar gerando mais-valia, ele vai estar gerando um trabalho excedente que vai ser apropriado privadamente, exclusivamente, pelos donos da fábrica, pelos donos do meio de produção. Então, esse modo de apropriar o trabalho excedente é o que a gente chama de mais-valia. E é base da sociedade capitalista, é o que gera uma parte dos lucros, é o que gera aquilo que seria todo o movimento de acumulação do capital, de acumulação de capacidade econômica nas mãos de certos setores da sociedade. Claro, certos setores privados com relação à grande maioria da população, né, que não vai estar dentro da circulação de mais-valia, não vai estar acumulando mais-valia. Bom, então essa análise marxista da mais-valia é uma análise bastante importante para entender as formas de exploração. E ela vem sendo aplicada não só na análise de fábricas, né, na análise da situação de exploração nas fábricas, mas também na situação de exploração em outros tipos de produção, né, como na agricultura, eventualmente pode ser utilizado no comércio. Então a mais-valia ela é uma categoria que é bastante poderosa para entender a exploração do trabalho, né? A gente pode associar essa noção de mais-valia, de trabalho excedente, aquelas ideias mostradas no vídeo História das Coisas, né? Então, naquele vídeo vai ser mostrado vários elementos de como a produção é feita, de como a produção, sendo gerida como ela é atualmente, buscando lucro, ela tem vários impactos negativos, né? Ela é ambientalmente bastante perigosa, ela é perigosa para a saúde das pessoas, ela se beneficia, a produção tal como ela está colocada hoje, ela se beneficia da tragédia humana, da miséria humana. Então, é bastante interessante para o sistema que hajam pessoas miseráveis, que aceitem empregos de risco, aceitem empregos em que elas vão provavelmente ter contato com substâncias que vão intoxicar elas, porque, enfim, essas pessoas desesperadas não vão ter condições de dizer não a esses empregos. Eles vão ter que aceitar esses empregos. Ou é isso, ou é a miséria absoluta, né? Então, o vídeo História das Coisas, ele é um bom vídeo para ver algumas características importantes do capitalismo atual
que inclusive tem algumas diferenças daquilo que Marx estava olhando na época dele, né? Uma das diferenças é o papel central do consumo, né? O consumo em Marx ele era visto como uma coisa tanto quanto secundária com relação ao papel que ele assumiu nos dias de hoje, né? Então, o que faz com que o capitalismo tenha o poder que tem hoje, tenha se ampliado de certa maneira, é ter dado um lugar importante para o consumo, ter feito com que o consumo, de certa maneira, se tornasse um elemento importante na vida das pessoas. De tal modo que, se a gente fizer uma associação um pouco mais ampla, né, a gente pode pensar, por exemplo, na questão do crédito. Então, qual é a importância do crédito para a produção? Qual é o impacto do crédito para a produção? Então, alguém, por exemplo, vai e compra uma casa no programa Minha Casa Minha Vida. Faz um financiamento de 30 anos. Essa pessoa está comprometida a, nos próximos 30 anos, ter dinheiro para pagar esse financiamento. Ela não pode ficar desempregada há muito tempo, ela não pode ficar sem renda há muito tempo, porque senão ela vai acabar perdendo esse bem. E a gente sabe que ter um bem como esse, ter casa própria, é uma coisa que importa muita gente. É terrível ter que pagar aluguel, é difícil estar nessa condição. Então, uma vez que você fez um crediário, ou uma vez que você tem uma população endividada, essa população vai estar ansiando vai estar com uma ansiedade muito grande em pagar esse financiamento, e para isso ela vai se sujeitar a situações de trabalho as mais independentes possíveis, vai de repente ter que, para pagar suas dívidas, ter uma jornada dupla, trabalhar em mais de um lugar, fazer bico, certo? Então, o crédito de certa maneira, uma coisa que empurra as pessoas a executar mais o trabalho. Então, a trabalhar mais. Mesmo que as leis e normas do país tenham feito com que um certo excesso de trabalho, que era comum no século XIX, fosse impedido, a gente não pode ter um contrato de trabalho, oficialmente pelo menos, que ultrapasse 44 horas por semana no Brasil, certo? Apesar disso, a gente sabe que o crédito ele vai estimular as pessoas a trabalhar mais do que isso. Se elas trabalham 40 horas por semana num trabalho, bom, elas vão ter outras horas para trabalhar em outro trabalho, ou para fazer bombons e vender na feira. Enfim, elas vão estar procurando criar mais valor econômico para poder justamente pagar aquelas dívidas delas. Então, o endividamento, o crediário, o consumo, são fatores que estimulam as pessoas a produzir mais, a trabalhar mais. E isso acaba gerando mais riqueza dentro do contexto do capitalismo. Bom, então a gente vê que naquele vídeo, até de uma forma um tanto quanto irônica, né? A pessoa consome, aí se endivida e tem que pagar. Aí para pagar precisa trabalhar mais, aí fica muito cansado, fica deprimido. Aí para tentar vencer essa depressão, vencer esse cansaço, ela vai fazer alguma coisa que lhe divirta, não sabe muito bem o que fazer, vai lá e consome. Aí compra mais, aí se endivida mais, aí precisa trabalhar mais para pagar, aí fica mais cansado ainda, e aí cansado, deprimido, vai lá, vai fazer o quê? Vai consumir também de novo, né? Vai, sei lá, talvez fazer uma viagem, tentar ir para algum lugar que ela descanse, só que para fazer isso ela vai ter que pagar, ela já está endividada, ela se endivida mais, e aí ela tem que trabalhar mais, e isso vira um círculo vicioso que, no fim das contas, aprisiona as pessoas. As duas coisas, aprisiona o trabalho e aprisiona o consumo. E, no meio disso, isso vai exatamente fazer o quê? Vai girar mais o capitalismo, vai girar mais a roda de consumo e produção, que é justamente aonde os lucros do capitalismo vão se acumular. Então, esse ciclo do consumo que é mostrado no vídeo acaba nos mostrando como a aceleração da produção e do consumo são um dos elementos que produz lucro do capitalismo e que também, ao mesmo tempo, como dá para ver, produz todo aquele ciclo de destruição, né? Destruição da natureza, destruição das sociedades e culturas afetadas, destruição da vida subjetiva das pessoas, né? Porque uma vida presa nesse circuito certamente não é uma vida muito rica, né? Uma vida, pelo contrário, bastante desumana, né? Bastante empobrecedora da existência das pessoas. Bom, o objetivo do nosso curso foi basicamente tentar fazer alguns elementos de discussão da sociedade, vendo quais são os fundamentos disso, vendo quais são os fundamentos da sociedade tal como ela é hoje, tal como ela se configurou. A sociedade como ela é hoje não é um objeto natural, mas é um objeto histórico, construído na história, com base tanto nas ideias de pessoas que vieram a pensar a sociedade e pensar que a sociedade poderia ser diferente,
ser diferente, por exemplo, da sociedade feudal na época do liberalismo. Eles queriam criar uma nova sociedade. Essas ideias tiveram influência em movimentos sociais, tiveram relação com movimentos sociais e foram justamente criando o mundo tal como ele é hoje. Então, pensar o mundo social, além de ser uma coisa que pode ser instigante para a nossa curiosidade, pode nos ajudar a entender melhor o mundo, é também entender como é que se pode modificar o mundo. É entender também um pouco de quais são as forças que estão envolvidas no mundo como ele é, e se tornar capaz de criar novas forças, de se associar a forças que transformem aqueles elementos que a gente considera inadequados ou aqueles elementos que a gente acha que estão de algum modo ultrapassados. Bom, com esse vídeo eu espero ter feito com vocês uma revisão, um aprofundamento, uma preparação um pouco mais detida para essa nossa avaliação. E eu desejo a vocês tudo de bom, uma boa prova e espero que esse nosso encontro, apesar de ter sido certamente rápido e um pouco corrido, né, difícil trabalhar todos esses assuntos em apenas um mês, que ele tenha sido proveitoso para a formação de vocês. Então, me despeço aqui. Obrigado pela atenção e boa prova.